Estamos de volta a mais uma live do Projeto Mudar é Possível, trazendo o tema disciplina para mudar de vida. Olha que maravilha! Isso é muito importante. Nossa, é tão difícil, não é, ter disciplina. Eu acho, assim, eu conheço poucas pessoas que realmente têm uma disciplina e conseguem seguir. É complicado. Eu, sinceramente, tenho dificuldade, mas já melhorei muito mesmo, muito mesmo. Eu já mudei tanta coisa na minha vida, não é que eu não posso reclamar. Então, assim, hoje eu já tenho alguns hábitos novos que são saudáveis. Eu já melhorei realmente muita coisa. Então, assim, a gente não pode se cobrar muito, não é? E, e eu acredito que é importante a gente ter essa consciência de que mudar é possível, mudar de hábitos é possível, ter disciplina para realizar nossas tarefas, para realizar nossos sonhos. Começa assim de baixo, eu acredito. Começa de uma tarefinha pequena que você consegue fazer, aí daqui a pouco você... Deixa eu ver. Vou voltar aqui nos comentários, que eu tinha saído. Vocês podem dando um oi aí, tá, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. A gente vai conversar com a psicóloga Jéssica Faia sobre disciplina, não é? Eu vou passar para vocês aqui o que a gente está preparando para esta live, para vocês ficarem até o fim, porque vale a pena. A gente vai ficar com uma live de duração de 1 hora. A Jéssica tem atendimento depois, então a gente vai ter que ter esse limite aqui. O tema disciplina para mudar de vida vai ser abordado da seguinte maneira. A gente vai falar da disciplina e recompensa, como é que é essa relação, porque é importante entender. E aí, pessoal, a gente vai falar sobre um livro que eu li que me ajudou muito a mudar alguns hábitos, que é esse aqui, ó, O Poder do Hábito, que inclusive foi escrito por um jornalista, que me inspira a fazer esse projeto aqui, porque como jornalista a gente pode organizar, investigar, buscar informações, fazer entrevistas. Oi, Denis, bem-vindo. Oi, Lourdes, bem-vinda. E a gente pode realmente usar o conhecimento para mudar, não é, os nossos hábitos. Eu digo que realmente funciona. Agora, é preciso ter disciplina para a gente poder saber, não é, como fazer esse processo. Isso é bem importante a gente ter essa consciência aí. E a gente vai falar sobre procrastinação, desorganização, os bloqueios, os pontos fracos, o planejamento, os estímulos, as emoções desconfortáveis, os erros, tudo isso está no roteiro e a gente vai começar a conversar agora com a nossa querida Jéssica Faia, psicóloga, que segue a linha da psicologia positiva, que é algo assim que casa muito com esse projeto. Então, por isso que a Jéssica está de volta. Vou chamar a Jéssica agora. Bem-vinda, Jéssica. Oi. Olá, boa noite. Boa noite a Estreando no todos. YouTube. É minha estreia no YouTube, primeira vez, né? Que você sempre faz no Instagram, né? É verdade. Me Seja enrolei aqui com bem-vinda. a câmera, mas tá funcionando direitinho. Tá ótimo, tá ótimo. Ai, Olha, a imagem é boa, o áudio tá ótimo. A gente foi, inclusive, assim, Jéssica, eu fui aprendendo, fazendo também, né? Porque a gente tem que fazer para aprender. Não eu pode também sou ficar dessas, eu inibida, gosto de né? aprender fazendo. Não é não? E aí o áudio já está tudo perfeito, a gente já aprendeu que a gente precisa, você usando o fone, eu não vou usar o fone, aí vai dar tudo certo. Ai, E tem muita gente especial que já está aí, a Lilian, que participou da live aqui da meditação, está com a gente. Lília, bem-vinda. Inclusive, eu tenho plena certeza de que a meditação ajuda a gente ter mais disciplina. Concorda, Jéssica? Que ajuda? totalmente. Totalmente. Primeiramente, né, eu queria falar boa noite a todos e a todas. E me apresentar, né? Eu sou a Jéssica Fire, eu sou psicóloga. Eu trabalho, como o Augusto falou, né, mais na perspectiva da psicologia positiva e da psicologia cognitiva. Eu trabalho não especialmente, mas não exclusivamente, né, com mulheres
para trabalhar autoestima, empoderamento, relacionamento, sexualidade e muito mais. Bom, boa noite a todos. Eu concordo totalmente com o que você disse da meditação, né? Inclusive, eu tenho até alguns livros aqui sobre mindfulness. Eu acho super interessante, assim, o tanto da nossa capacidade, né, de focar no presente, focar também para a disciplina, né, para desenvolver disciplina, é ótimo. Você medita? Todo dia, Ah, que todo dia. legal! Eu uso um aplicativo, eu acho que eu fiz 350 e poucos dias agora. Uau! Então você está muito bem. Tá vendo, Lilian? Tem uma seguidora da meditação aí. Para os ansiosos, ó, super importante meditar, hein? Pois é, psicólogo aconselha, médico aconselha, né? E É, eu acho que ajuda na disciplina. Então, vamos focar agora no nosso roteiro, tema. porque você tem compromisso de atendimento, 8h30, né? Ou é 9, mas aí você vai sair, a gente vai ficar até 8h30, porque senão a gente vai, viu? Porque tem live aqui que está indo longe. Mas é um tema super interessante também, né? Um tema muito bom de falar. É que a Eu acho gente, Jéssica, fundamental. a gente está levando esse projeto numa lentidão necessária para mudar de verdade, sabe? Não adianta, né? Mas 1 hora é muito tempo para a gente conversar. Se precisar, a gente volta com esse tema. A gente não tem que ter pressa, tem que fazer, como diz a Lourdes, né? Tem que fazer o que precisa ser feito. A Lourdes, Né? que está acompanhando a gente, gosta dessa frase. Faça o que tem que ser feito e relaxe, né? Aceite o que não pode mudar, como a gente estuda na meditação também. Então, vamos começar. Eu estou seguindo a ordem do roteiro que a gente combinou aqui, Jéssica, que você passou para mim, que a gente alinhou. Então, tem uma relação da disciplina com a recompensa que você colocou, inclusive tem a ver com o livro, não é? O Poder do Hábito, que a Uhum. gente conversou também, e a gente pode daqui a pouco colocar aqui para as pessoas que estão acompanhando, porque é mais fácil entender como é que é o processo da mente em relação à disciplina. Tá bom? Como é que é essa relação disciplina e recompensa? É, eu percebo muito assim que as pessoas imaginam, né, que primeiro tem que estar motivado, né? Primeiro tem que focar na recompensa e depois ser disciplinado. Mas na verdade, primeiro você tem que ser disciplinado e depois a motivação vem. Né? Quem acorda igual eu acordo 5 horas da manhã, porque eu gosto de acordar cedo, ver o nascer do sol e tal. Mas assim, não é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, mas hoje em dia eu faço isso pela disciplina. Meu corpo acorda naturalmente às 5 da manhã. Mas na primeira semana, né, quando eu comecei a fazer isso, lógico que eu tinha dificuldade. Então, assim, se às vezes para você implementar uma mudança, você tem que pensar assim: ah, não, primeiro eu tenho que estar super motivado, eu tenho que amar fazer isso, né? Vai ser ótimo todo o tempo, todos os dias. Isso não é verdade, isso não vai acontecer, né? Então, primeiro você é disciplinado e depois a motivação vem, né? Depois a recompensa vem. Até porque muitas das vezes a recompensa vem depois de um certo tempo que você é disciplinado, né? E não imediatamente. Então, assim, igual isso, acordar cedo. Assim, quando você acorda cedo, talvez você fale assim, ah, é melhor ficar 10 minutos na cama, mais 1 hora na cama. Mas depois que você acorda e você faz mais coisas, seu dia rende mais, não dá uma sensação de bem-estar, assim? Ah, de dever cumprido? Então, assim, essa sensação de bem-estar, ela vem depois que você executa aquilo, e não antes, né? Então, por isso que é fundamental, assim, você ser disciplinado e depois a motivação vir, né? Depois a recompensa vir. E aí, assim, é importante a gente até se perguntar, né? Ah, qual que é o seu projeto, né? Qual que é o seu objetivo? Porque, assim, é muito difícil a gente ser disciplinado se não tem bem um plano, né? Então, isso de acordar cedo, assim. Se eu acordasse cedo só para ver o tempo passar, só para olhar pela janela. Então, não faz muito sentido acordar cedo, né? Vamos combinar. Então, assim, eu tenho que ter um porquê acordar cedo, né? Eu tenho que ter uma rotina da manhã. Tem até aquele livro, né, O Milagre da Manhã. Ele que me fez motivar a acordar cedo. Então, assim, você tem que ter um porquê fazer isso e depois a recompensa vem, né? Então, é sempre ter em foco esse porquê, né? Qual que é o motivo de estar fazendo isso? E aí a gente já lembra do que motivou essa live, né? Que quando você falou sobre
propósito, não é? Que a disciplina ajuda a seguir o nosso propósito, porque a gente precisa ter recursos, né, ter organização para conseguir seguir. Seria esse propósito, essa motivação que você fala, assim, o porquê, né? Uhum. Não, é exatamente isso, assim. Eu acho que a gente precisa ter um porquê maior, né? Igual que nós discutimos na live do propósito, né? Você precisa ter um porquê maior, você precisa ter um motivo pelo qual ser disciplinado, né? E a ideia do propósito, assim, é muito mais que ganhar só dinheiro ou sei lá, trocar de cargo, alguma coisa assim, né? Você tem que ter um propósito maior de vida, né? A gente até discutiu os 3 círculos do propósito, né? Quem perdeu pode ir lá na live para acompanhar. Então, assim, você tem que ter algo que te motiva a ser disciplinado, né? E aí, se aquele algo não é tão forte para você, né? Talvez você fale assim, até gostaria de fazer isso, mas né, é tão difícil, tão complicado, ano que vem eu gostaria, não agora. Aí é muito mais difícil ser disciplinado, né? A ideia do propósito, assim, quem quer ter uma vida com mais sentido, com mais significado, é fundamental que a pessoa seja disciplinada, né? Por exemplo, a transição de carreira, né? Quem quer sair, às vezes, de uma empresa, né? De uma empresa mais rigorosa e tal, com aquele negócio 8, meio-dia, 2 às 6, né? E querer ter um trabalho, trabalhar com o próprio negócio, ou querer ter um outro tipo de trabalho que faça mais sentido, a mesma coisa, a mesma regra vale. Assim, você também precisa ser disciplinado, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia assim, quando eu trabalhar com o meu propósito, vai ser maravilhoso, eu vou fazer meu horário, eu vou trabalhar na hora que eu quero, vai ser tudo incrível, mas às vezes quando você trabalha com o que você quer, assim, o dono do próprio negócio é que trabalha mais, né? Que tem que investir mais, é que gasta mais energia. Então, assim, é fundamental se você de fato quer fazer a transição de carreira, né? E de fato ter uma vida com mais propósito, é que a pessoa seja disciplinada. Assim. Jéssica, vamos, para animar todo mundo, vamos matar a charada que a ciência explica, né? Sobre a disciplina, o hábito, né? Hábito, disciplina é praticamente um sinônimo, né? Então, assim, a Jéssica leu esse livro, eu li esse livro aqui, ó, chama O Poder do Hábito, que foi escrito por um jornalista, o Charles Duhigg, não sei se fala assim o nome dele, Duhigg, e eu falo até que ele é uma inspiração para mim, porque ele, como jornalista, fez um livro sobre o poder do hábito para mudar de vida. Então, eu me inspiro muito, né, nesse trabalho dele, que ele, inclusive, fez com as experiências de entrevistas, né? E é mais ou menos o que eu estou seguindo aqui nessa linha. Então, eu vou só introduzir e a Jéssica vai explicar para a gente, tá? Tem uma parte aqui, ó, que eu deixei marcada, que digamos que esse desenho explica o livro. Vamos tentar aqui ver. Ó, vocês não vão conseguir ler, talvez, mas tem aqui esse desenho que fala sobre o ciclo, né? O ciclo do hábito. Então, quem quiser aprofundar vai poder ler o livro, né? Eu acho que vale muito a pena, não é, Jéssica? Mas, assim, a lógica é a seguinte, a lógica é a deixa, depois vem a rotina e depois vem a recompensa. A deixa, aí o livro fala, não é, pela explicação da pesquisa dele, que você deve manter a deixa, saber identificar a deixa, não é, que é o gatilho que te leva a fazer aquela rotina. A rotina você tem que mudar e a recompensa você tem que continuar. Então, um dos exemplos que ele coloca é você fuma um cigarro para relaxar. Tem um momento do dia que você fica mais estressado, e aí você busca o cigarro como rotina para depois vir a recompensa do relaxamento. Aí ele explica mais ou menos que você precisa identificar essa deixa, esse gatilho, mas você muda a forma de ganhar a recompensa, que é o relaxamento. Aí, Jéssica, psicologicamente, como é que é essa explicação e como é que a gente pode trabalhar essa informação científica, né? Então, com os meus pacientes, por exemplo,
Eu trabalho muito essa percepção da rotina e dos gatilhos, assim, né? Quais são os seus gatilhos? É importante, assim, quando entra em rotina, também entra um pouco da disciplina, né? O que que você faz e como você mantém a sua rotina. Toda vez que a gente identifica, assim, igual você deu o exemplo, né? O cigarro, um doce, aí vou deixar para amanhã porque hoje eu estou muito cansado, ou vou estourar meu cartão de crédito aqui, mas é só esse mês, e mês que vem eu faço diferente, né? Essas explicações assim que nós vamos dando para esses desvios, o interessante é que a pessoa comece a criar novos repertórios, assim, né? Que ela comece a dar novas explicações e pensar em outras formas de se comportar. Então, por exemplo, se toda vez que eu estou estressada, eu vou lá no shopping e estouro o cartão de crédito, então, isso é um tipo de comportamento, né? Qual outro comportamento que eu posso ter? Eu posso chegar em casa estressada, em vez de comprar coisas na internet, eu posso malhar, ou eu posso tirar o meu cartão de crédito perto de mim e colocar dentro de um livro. Isso funciona bastante. Assim, você abre um livro aleatório, coloca o cartão de crédito e depois tem que ficar procurando o livro, a página, alguma coisa assim. Mas assim, é o que funciona para você, sabe? E aí você começa a identificar, poxa, toda vez que eu chego em casa cansada, estressada, o meu comportamento gatilho, né, o meu comportamento que me faz mal é esse. Então, se você tendo consciência desse comportamento, você sabendo que amanhã você vai chegar, né, e que provavelmente vai ter um dia cansativo, que você também vai chegar estressado, qual outra coisa que você pode colocar naquele lugar? E aí, a maioria das pessoas assim, já até sabe quais são os seus comportamentos gatilhos. Na terapia, eu percebo isso claramente. Assim, a pessoa já até sabe o que ela faz. Que é, por exemplo, isso, né? Eu estou estressada, eu vou comprar uma coisa para ficar feliz, vou comprar uma coisa para me recompensar. Agora, no que eu faço isso o mês inteiro, estouro meu cartão, né? Ou não consigo juntar dinheiro, fazer reserva de emergência, e isso me distancia, né? Da minha meta de ter o meu próprio negócio. Então, assim, eu tenho que perceber o comportamento tanto na rotina, né, no dia a dia, e o tanto que aquele comportamento me impacta lá na frente, na minha meta lá na frente, né? Poxa, se a minha meta é trabalhar com o meu próprio negócio, a primeira coisa que eu preciso ter é organização financeira, não é? Então, assim, esses pequenos gatilhos, assim, olha como eles vão distanciando a gente dos nossos sonhos. Então, assim, talvez você pense, só hoje, só agora, só nesse dia que eu estou estressado, mas, assim, é mais um dia que te distancia da sua meta, do seu propósito, né? Tem até um exemplo que eu comentei com você, que eu estava assistindo a palestra de um psiquiatra que trabalha exatamente com esse comportamento, né, com o funcionamento do cérebro e como isso pode trazer qualidade de vida para a gente. Ele deu o exemplo, né, ele repetiu a explicação do livro, exatamente isso, é a ciência que coloca dessa forma. Então, assim, a gente pode realmente trabalhar com a substituição da rotina e para alcançar essa recompensa, é bem seguro seguir essa linha aí para a gente mudar de hábito, substituindo, não é? O hábito. E aí foi muito engraçado, porque ele é psiquiatra, ele ensina sobre isso, e ele é de São Paulo, aquela loucura de São Paulo, trânsito, ele falou que chegava em casa e muito cansado no fim do dia, aí jogava a mochila, sentava no sofá, deitava, se jogava no sofá, ela me jogava no sofá, ligava na pizzaria, pedia uma pizza, chegava a pizza, comia tudo fácil, gostoso, maravilhoso, ganhei 12 quilos. Ele falou, né? Acho que aí é Aí assim, né? Aconteceu de ganhar. aconteceu, 12 quilos. Aí ele explicou que ele percebeu isso, né? E ele entende bem do cérebro, né? Então ele usou a favor dele o conhecimento. Aí ele falou o seguinte, que aí é já para vocês entenderem a partir desse exemplo, como a gente pode mudar, não é? Usando essa informação científica. Aí ele contou, né, Jéssica, que ele chegou passou a chegar em casa, em vez de ir direto para o sofá, que é o gatilho, né, a deixa para ele entrar numa rotina, aí ele passou a ir direto para a cozinha, pegar algo saudável e pular no sofá. Ele continuou pulando no sofá, que era meio que a recompensa dele ali para relaxar. E realmente funcionou com ele. Ou seja, é legal, né? E é simples, né? Se a gente É. parar para analisar, é simples, né? E se você parar para pensar, assim, você vai se dando desculpas, né? Nossa, mas eu tô tão cansada, eu vou cozinhar ainda.
Muito É, mais fácil pedir pizza, né? Que é igual esse exemplo que eu dei do cartão de crédito. Nossa, mas eu tive um dia tão estressante, meu chefe me encheu tanto saco, né? Eu mereço ir lá e fazer uma comprinha, né? Então, assim, você pode perceber, a gente sempre se dá desculpas, né? Ah, hoje eu não vou na academia porque hoje eu tô muito estressada, eu tô cansada, mas amanhã, segunda-feira, sei lá, na próxima segunda eu vou, né? E nisso o tempo vai passando, a gente vai procrastinando, né, protelando as coisas e nunca que aquela meta se concretiza, né? E eu isso, sei que no dia a dia a gente não pensa muito nisso, mas eu acho que é fundamental você pensar assim, qual que é o objetivo daquela meta, assim, né? Qual que é o goal com aquela meta? Então, assim, se a meta é malhar, qual que é o objetivo? Ah, o objetivo não é só ter um corpo definido, alguma coisa assim, mas para quem tem filho, o objetivo é ver o filho casar e não morrer aos 45 de infarto, né? Então, assim, é sempre pensar em metas maiores, né? Então, assim, essa questão que eu falei do dinheiro. Ah, o tanto que gastar esse dinheiro aqui aproxima de eu ter o meu próprio negócio ou me distancia de ter o meu próprio negócio? Aproxima de ter uma vida com mais propósito, né? E seguir as coisas que eu almejo para minha vida ou me distancia? E quando são essas decisões no dia a dia, assim, decisões rápidas, você pode ver que a gente não pensa muito nisso, né? Você viu um negócio lá, um estímulo e vai e compra, e faz, ou vai e come, né? Então a gente não tem muito essa ideia assim, de pensar no objetivo futuro, né? Qual que é a meta de longo prazo a partir disso, né? Então a gente sempre precisa ter em mente assim as metas de curto prazo, as metas de médio prazo e de longo prazo, né? Jéssica, já achei bem interessante isso que você colocou aí. Eu vou usar esse jargão agora que a Lívia falou comigo. Ganhei a live, ganhei a live. Porque, assim, isso é algo novo e mais ou menos assim, já ouvi falar, mas eu acho que vale a pena a gente esclarecer e aprofundar. Já escutei muito falar sobre, vamos cumprir pequenas metas para alcançar uma meta maior, não é? E aí você colocou essa questão de ter uma meta maior. É como se fosse assim algo que vai realmente mexer com você. Como é que funciona isso na cabeça da gente, Jéssica? Essa meta maior que você colocou, não é? Explica. Eu sei que você já falou, mas eu acho que vale a pena falar mais. Pesquisar, né? Geralmente essa meta maior seria o propósito, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais claro, assim, eu estou dando mais exemplo de trabalho, né? Para Tudo quem bem. quer ter um trabalho com mais propósito, né? Por exemplo, trabalhar com o que ama, trabalhar com o que faz sentido, um trabalho que você vê que impacta a vida de outras pessoas, sabe? Ter aquela sensação mesmo de brilho nos olhos, né, com o seu trabalho. Então, essa seria a meta a longo prazo, né? Trabalhar com o que ama e ter uma vida com mais propósito. Para ter isso, eu preciso de metas de médio prazo e metas de curto prazo. Então, por exemplo, para eu ter um trabalho com mais propósito, igual eu, psicologia, né? Para eu trabalhar atendendo, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Nossa, eu realmente sou apaixonada pela psicologia e tal. Essa é a minha meta, trabalhar com isso e viver disso. Mas para o médio prazo, eu preciso me organizar, eu preciso ter uma empresa, eu preciso ter um site, eu preciso ter Instagram, eu preciso ter formas de atender as pessoas online e tal, né? Tem essa parte mais operacional, assim, né? Então, isso seria médio a longo prazo. E eu preciso ter uma forma também de sobreviver com esse propósito de vida. Porque Uhum. também, assim, se eu não atender ninguém, ou se eu não cobrar nada de ninguém, e os meus boletos vierem chegando, né? Então, não tem como eu trabalhar com o meu propósito, sendo que eu não consigo pagar minhas contas, né? Então, assim, eu preciso ter um propósito que ele seja sustentável também, né? Que eu consiga viver a partir disso, e viver com dignidade, né? Não é só assim, vou pagar o almoço para comer a janta. Assim, eu preciso viver com sentido, né? Então, isso seria a meta mais de médio para longo prazo. E as metas de curto prazo, então, assim, a todo dia eu preciso fazer pequenas coisas para atingir essa meta maior. Então, assim, todo dia eu preciso estudar mais, eu preciso olhar meu Instagram, eu preciso olhar o YouTube, eu preciso olhar o site, eu preciso pesquisar, né? Quais são os problemas que as pessoas estão tendo mais, para escrever mais sobre isso. E aí são metas diárias, são coisas que eu preciso fazer todo dia, né? Que eu preciso me organizar para fazer todo dia. Quer Como que dizer, você faz? sim, sim, vou fazer aquela recapitulação, né, que eu gosto também. Que é você
faz uma pequena meta, cumpre uma pequena meta, estabelece e cumpre, com o objetivo de cumprir aquela pequena meta, mas por trás existe uma grande motivação. Seria isso, né? São pequenas, mas que você não pode se perder. É você ter consciência de que você tem que fazer pequenas coisas todo dia, mas que estejam relacionadas ao seu propósito, né? Que é o algo maior. Seria isso? Isso, exatamente. E aí você não consegue atingir esse algo maior se você não faz as pequenas metas e as metas de médio prazo, tá? Então, assim, você precisa fazer essas coisas, senão você nunca atinge o maior, né? Entendi. Jéssica, então a gente entrou aí em 2 pontos do roteiro, que é a autossabotagem, que você colocou, e a procrastinação. Isso são 2 problemas para ter disciplina. Como é que trata isso? O primeiro, assim, que eu acho importante, é igual esse exemplo que eu dei, né? Você vai lá, estoura o cartão de crédito e não consegue, né, ter a sua empresa, ou não consegue viajar, se for seu propósito, viajar, alguma coisa assim, sua meta é viajar, né? E aí é importante, assim, toda vez que a gente está nesse movimento de autossabotagem, né, você falar assim, ah, eu sei que é isso que eu quero, mas eu nunca consigo fazer, né? Eu sei exatamente qual é o meu propósito, o que eu quero trabalhar, mas eu estou sempre me sacaneando, né? Eu estou sempre me sabotando. É investigar, assim, qual que está o medo por trás disso. Porque não parece óbvio, né? Mas às vezes a gente tem o medo de atingir a meta grandona, né? No momento que eu atinjo a meta grandona, o que vai acontecer comigo, né? O que vai acontecer? Talvez, né, eu vou realizar meus sonhos. Aí todo mundo só vê o lado positivo, né? Aí eu vou ser independente, vou realizar meus sonhos, eu vou trabalhar com o que eu amo. Mas no que eu tiver independente, ganhando bastante dinheiro e tal, feliz da vida, viajando, será que tal parente vai vir para mim e pedir dinheiro? E será que a minha família vai começar a me sugar? Ou será que tal coisa vai acontecer comigo? Então, assim, atrás de um grande sonho, né, atrás de uma grande meta, também tem medo. E às vezes são medos assim, que podem ser medos reais ou podem ser medos que nós só temos na nossa cabeça, né? De medos, assim, mil medos, né? No que eu sou independente, ganho mais que meu marido, será que ele vai me largar? Né? Ou será que a minha família vai querer me sugar? Será que a minha família vai querer encostar em mim? Né? E eu não vou saber falar, não, eu vou ter que dar tudo que eles pedirem. Então, assim, tem vários medos, né? E é sempre importante a gente pensar assim, poxa, se aquela meta, né, tudo que eu quero fazer na minha vida, aquilo faz meu olho brilhar, aquilo é o sentido mesmo na minha vida, aquilo vai me deixar muito feliz, por que eu tenho diariamente comportamentos que me distanciam desse sonho? Essa é uma ótima pergunta para se fazer, né? Então, assim, se eu tenho certeza que é aquilo que eu quero fazer, por que diariamente eu não tenho ações que corroboram com esse plano? Por quê, Jéssica? Por quê? Por que que não tem, né? E aí, a minha hipótese, talvez a pessoa não tenha justamente por causa desses medos, né? Por isso que ela precisa investigar. Porque talvez você fale assim, ah, não, esse é meu sonho, né? O meu sonho é mudar para a Alemanha, esse é meu sonho mesmo. Mas se isso não der certo, eu tiver que voltar e falar para todo mundo que deu errado, que eu fracassei lá e que não funcionou. Tá vendo? E aí acaba que a gente nem tenta, né? A gente nem tenta com medo do que pode acontecer, né? Isso é muito triste, assim, né? Quando a gente. Porque uma coisa é você arriscar, foi lá, mudou e tal, ficou um tempo, e depois você falou assim: ah, não gostei, não me adaptei, não é minha praia, e voltei. Beleza. Agora, outra coisa é a gente nem tentar, né? Outra coisa é a gente nem se arriscar. E além do mais, assim, quem está pensando nisso, né, de abrir um negócio, de trabalhar com o que ama, provavelmente, às vezes, nos primeiros meses, né, no primeiro ano, você não vai tão bem. Talvez até quebre, né, a empresa e tal. Então, assim, isso pode ser um medo. Mas se o propósito for maior, você vai parar, investigar e ver assim, tá, o que que eu fiz da outra vez que não foi legal e que dessa vez eu quero fazer diferente? E que eu aprendi para dessa vez fazer melhor. Tá vendo? Então, assim, é ser maior que o medo, né? Pensar além do medo. A autossabotagem tem muito a ver com medo. Aí a pessoa precisa investigar, assim, né? O que paralisa ela de atingir os próprios sonhos. E a procrastinação também seria aí?
O procrastinar também, mas procrastinar pode ter até a ver com uma falta de disciplina mesmo, né? Com uma falta de rotina. É aquele negócio que a gente fala assim, ah, para que fazer hoje se eu posso fazer amanhã, né? Para que eu vou fazer amanhã se eu posso fazer semana que vem? Então é quando a gente vai empurrando as coisas que são importantes, que são prioritárias para depois. Tem algumas pessoas que parece que vivem no estresse, assim, vivem na emoção do estresse. Já viu aquela pessoa que esteja tudo, vai empurrando tudo para o último minuto, para enlouquecer, para virar madrugada fazendo aquilo sem comer, sem dormir, não sei o quê, para entregar aquilo e falar assim, ah, tá, consegui, acabei. Isso é um tipo de comportamento, né? Difícil no estresse. É quando você procrastina e tem todas aquelas emoções negativas, mas se você tem a recompensa de ver assim, tá, eu passei por todo esse estresse, mas pelo menos eu entreguei. Pelo menos eu fiz aquilo a tempo. Eu sei que isso é muito doido de falar, mas quantas pessoas se comportam assim, né? Quantas pessoas se agem assim o tempo todo? Exatamente. E, e aí, quando um paciente chega para você e pede assim, Jéssica, eu não consigo ter disciplina, eu não consigo realizar meus planos, o que é que você faz com a pessoa? Então, eu trabalho assim em duas vertentes que eu acho que funciona bastante. Assim. A primeira, eu sempre planejo, né, para cada caso e tal, ferramentas práticas, assim, coisas que eu vejo que funciona mais para aquela pessoa que ela já pode começar a fazer. Aí eu planejo, sei lá, um quadro de metas, eu monto o calendário com a pessoa, eu faço coisas práticas mesmo para ela visualizar a mudança que ela quer implementar. Aí eu faço de acordo assim, com o que a pessoa acha melhor, né? Quem prefere no papel, faz no papel, quem prefere no computador, eu monto a tabela de acordo com aquela pessoa e tal. Aí, isso é uma parte. A outra parte é entender, assim, de um aspecto mais profundo. Ah, o que está impedindo aquela pessoa de fazer aquilo que ela almeja? Sabe? E aí, assim, eu imagino que eu percebo que não, em alguns casos é a falta da ferramenta, dessa parte prática mesmo, que a pessoa precisa de alguém que senta junto e organiza. Mas na maioria dos casos, é essa segunda opção, assim, a pessoa precisa entender o que está por trás da autossabotagem, né? O que está por trás dela procrastinar aquilo, o que ela está fazendo, né, para impedir e distanciar daquele sonho. Porque às vezes, se a gente parar para analisar, tem muitos sonhos que você já poderia ter cumprido. Muitos, muitos, né? Que você já poderia ter feito. Se falasse assim, nossa, se eu tivesse começado ano passado, hoje eu já estava muito melhor, hoje eu já tinha conseguido tal e tal coisa, né? E sonhos, assim, mil, né? Sei lá, aprender um idioma, viajar, ter o próprio negócio, emagrecer, fazer mais exercício, né? Coisas que a gente já organizar financeiramente para fazer a mudança de vida, né? Só que assim, se toda vez eu fico protelando, procrastinando aquilo, nunca que eu vou conseguir fazer, né? Então, assim, mas se eu já tivesse começado ano passado a economizar dinheiro, a me organizar financeiramente, quanto que eu teria agora, né? Então, assim, às vezes a gente não pensa muito nisso, assim, nessa perspectiva mais ampla, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, já que eu não fiz até agora, então não adianta fazer mais. Isso também é um tipo de autossabotagem, né? Que aí você pensa assim, ah, já que eu gastei um pouquinho aqui, eu vou estourar o cartão até o limite. Mas, assim, é muito diferente eu gastar um pouquinho e eu estourar o cartão, né? Ou eu comer um pouquinho além da dieta e eu comer a semana inteira além da dieta, né? Então, você falou que eu já vi outro ponto aqui, que seriam os bloqueios. Pode ser isso? Um bloqueio psicológico mesmo, que impede da pessoa realizar? É que seriam os medos, né? Seriam os medos. Assim, de maneira mais profunda, seriam os medos. Então, a gente pode destacar mais um ponto aqui na nossa live. Muitas vezes, indo profundo, né, do jeito que o Mudar é Possível gosta. Muitas vezes, a gente fica assim, até, poxa, por que eu não consigo? Eu tento, aí vai, aí compra uma agenda nova, aí começa lá a escrever na agenda, mas aí não consegue seguir. Então, a gente pode, né, entender que talvez seja o caso de parar para observar algo mais profundo É, que está acontecendo com a gente e até buscar ajuda profissional, correto? com certeza. É porque nunca foi a agenda, se a gente parar para pensar. Nunca foi a agenda.
Você poderia escrever, sei lá, no papel do pão, né? Colocar sua meta ali e cumprir. Não é? Porque às vezes a gente fica muito apegada à ferramenta, né? Ah, eu quero ter uma tabela no Excel, não sei o quê. As ferramentas, elas são ótimas, eu amo, eu uso, mas assim, a pessoa precisa entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Você pode comprar o melhor planner do mundo, você pode montar a melhor planilha no Excel, com cores, por áreas e tudo. Eu gosto de fazer planilha assim, por cor, por área, organizada, cheia de aba e tal. Mas assim, eu posso montar tudo isso para a pessoa e ela falar assim, ah, Jéssica, bonito, legal, né? Gostei da estética, mas eu não tenho um porquê mudar de hábito. Eu não tenho para que mudar de hábito. Tá vendo que Hum. você precisa de algo muito mais profundo, assim? Então, talvez você até fale assim, ah, eu gostaria de ter isso, né? Eu gostaria de ter, trabalhar com o meu propósito. Mas eu nem sei que propósito que é, não sei nem o que fazer. Então, Aí assim, começa assistindo dificilmente, as lives de propósito aqui do canal. é, aí dificilmente a pessoa vai ter a motivação e a disciplina necessária, né? Eu estou batendo muito nessa tecla porque eu acho fundamental, assim, a pessoa entender, ter um porquê, né? Ter um motivo maior, né? Isso ficou super claro, Jéssica. Agora, vou passar para uma outra abordagem, que é o seguinte. Digamos que a pessoa, né, já tem um propósito, e digamos que a pessoa não tenha o medo que você falou, né? Isso aí tudo ficou bem claro, acho que é legal a gente destacar. Identificar se tem algum medo, identificar se não tem propósito, e você já passou uma técnica legal, que é de separar metas pequenas, médias e maiores, né? E sempre com foco na meta maior, desde o pequeno. Isso aí ficou bem claro, acho que já está ajudando muito todo mundo. Já me ajudou aqui e tenho certeza que está ajudando todo mundo. Agora eu vou passar para o seguinte: caso a pessoa não tenha o medo, a pessoa já tem o propósito, mas aí ela tem realmente um problema de disciplina no sentido de organização, não é? Que aí, como trabalhar isso, não é? Como trabalhar essa questão da desorganização, desses pontos fracos, do planejamento. Aí eu acho fundamental trabalhar assim com as ferramentas que eu disse, assim, né? E eu gosto de planejar, de montar, na verdade, né? Eu monto uma ferramenta para cada pessoa que eu atendo, assim, eu monto uma ferramenta de acordo com o perfil que ela tem, né? E aí, assim, quem gosta de agenda, a gente faz em agenda, quem gosta de computador, faz no computador, quem gosta de fazer no celular, faz no celular. Mas é importante, assim, que a pessoa tenha uma ferramenta mesmo, que ela tenha algo que ela possa ver esse planejamento. E o planejamento da forma que for mais fácil e melhor para ela. Tem algumas dicas, assim, por exemplo, eu gosto de visualizar a semana, sabe? Eu acho super interessante, igual no Google Calendar, né, que você pode ver a semana inteira, e aí você se organizar de acordo com a semana, porque é isso de você só ver o dia, ah, ó, aí, ó, tá vendo? Gente organizada é outra coisa. É a minha semana. Nossa, o meu Google, a minha agenda do Google é toda assim, por cor, tudo bonitinho, tudo certinho, exercício físico, meditação, não sei o quê. Mas eu gosto, sabe? E eu gosto de ver a semana. Porque no momento, assim, sei lá, você colocou um papelzinho ali. Aí depois alguém falou assim: ah, não, Augusto, esse compromisso aqui a gente não precisa fazer hoje, vamos fazer semana que vem. Então, assim, aquele horário é um horário que você poderia descansar, por exemplo. Aquele horário é um horário que você pode puxar uma coisa de sexta-feira e sexta-feira ter mais tempo livre. Então, assim, é fundamental que a gente otimize essa organização. E se você perceber, assim, todos os aplicativos, né, igual a agenda do Google também, ou até esse do papelzinho, né, que aí você tira e tá aquela sensação boa, ou a agenda que a gente corta, assim, né, e tá um cheque. Tem um aplicativo de tarefa que aí você preenche a tarefa, ele solta tipo um foguinho, assim, sabe? Tipo uns fogos de artifício, assim, né? Então, assim, são coisas bobas, mas que dá uma sensação de bem-estar, né? Se eu coloquei lá 5 tarefas para fazer no meu dia e eu fiz 3, eu fiz 4, não dá uma sensação boa? Se eu fiz as 5, dá uma sensação de plenitude, né? Dá uma sensação ótima. Então, assim, é ver essa organização, o que que eu vou fazer no dia e vai dando cheque mesmo. Outra dica que eu gosto muito, que eu faço também, eu olho no dia anterior, à noite, o que, que eu vou fazer no dia seguinte. Nossa, eu acho isso ótimo, assim, porque eu não acordo assim, perdida, né? Onde que eu tô, o que, que eu vou fazer. Você Hum? anota? Anota
Eu anoto. Eu anoto, assim, eu tenho a agenda do Google, mas eu anoto, assim, às vezes surgiu alguma coisa para aquele dia, eu anoto em função de prioridade. O que eu tenho que fazer amanhã, com certeza, e quais são as outras coisas que eu vou fazer se der tempo. E aí eu vou fazendo assim, vou cortando também, sabe? Eu acho bem legal, assim, de fazer isso. Jéssica, vamos abrir para as perguntas. Tem algumas perguntas já aqui. Isso aqui foi uma pequena meta, ó. Vou dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo que está aparecendo aqui uns banners? Agora apareceu aí. Façam suas perguntas. Vocês estão lendo? Ou não conseguem ler? Na tela. Não está aparecendo? Façam suas perguntas. Vocês estão vendo? Ok, mas está aqui para mim. Então, pessoal, olha só. Vocês podem fazer perguntas agora. Eu estou controlando o tempo, que daqui a 20 minutos a gente tem que encerrar a live, que a Jéssica tem atendimento. Então, vocês podem mandar mais. Eu vou. Não, não é o Caban, não, Denis, mas eu acho que é parecido. Não é o Caban, não. O Caban eu acho que é um que a gente faz assim, que o Denis está falando aqui, que é mais uma dica. A fazer, fazendo e feito. Acho que é mais ou menos isso, não é, Denis? Não é. Eu fiz assim, esse quadro aqui, eu fiz assim, ó, pessoal. Ó, peraí. É segunda, terça, quarta, quinta, até domingo. Aí hoje, por exemplo, terça-feira, tem só as atividades do dia. Aqui embaixo, ó, a live, aqui os stories que eu tenho que postar, tá tudo aqui. Até para não esquecer também, né? Agora, deixa eu colocar de volta aqui e vamos ler as perguntas. Vamos lá, pessoal, podem mandar as perguntas, tá? O planejamento é fundamental para a disciplina, né? Eu sempre tive problema com isso, viu? Precisei fazer um MBA para melhorar o gerenciamento de projetos que eu fiz, né? Mudou minha vida demais. Eu não conseguia fazer nada por falta, assim, nada que eu digo, não conseguia executar grandes planos pela dificuldade mesmo do planejamento. Mas depois disso, do MBA, se seu caso for muito grave, eu indico fazer um MBA em gerenciamento de projetos. Mas é libertador, né? Eu acho que ter o planejamento... Nossa, conhecimento é tudo, né? A gente tem que investir na fraqueza da gente. Então, vamos lá. Como a Luana está falando aqui, ó, como o medo interfere tanto na vida e no desenvolvimento pessoal e psicológico da gente. Foi, na verdade, um comentário que a Luana está concordando exatamente, Luana, que a gente falou. A Larissa está falando aqui que tem muita gente que fala, né, que só funciona sob pressão. Aquela questão né, precisa da adrenalina. Isso é viciante se a gente parar para pensar, né? Porque se não fosse viciante, a pessoa se organizava e fazia antes. Então, assim, porque toda vez, né, tem que deixar para a última hora, tem que fazer ali na emoção, né, ter aquele estresse todo, entregar de última hora, né? Exatamente. O Denis perguntou, como medir se os pequenos objetivos estão tendo progresso no sentido de atingirmos a meta maior? Eu imagino que mensurar é justamente a partir disso, assim, né? Quando você vai percebendo tanto que esses pequenos objetivos estão acrescentando na sua meta maior. Por exemplo, né? Eu citei o meu exemplo, né? Que é o meu trabalho, tal, que eu gosto, que eu amo. E as minhas metas diárias, assim, eu vejo o resultado, assim, eu tenho mais paciência, eu tenho mais organização, as coisas estão saindo da forma com que eu estou planejando, e eu gosto de mensurar, e eu particularmente, né, eu gosto de mensurar as minhas pequenas metas com números mesmo. Eu tenho planilha para tudo, assim. Aí eu olho lá no Excel, eu vou vendo assim, não, a minha meta era ter tanto, né, era me organizar para ficar dessa forma, para ter tal e tal coisa pronta para tal dia. Então, assim, aí eu mensuro quantificando mesmo, né? Até mesmo para se estimular, não é isso? Para se estimular, Eu acho A Larissa está pedindo fundamental. para falar da minha parede em Juiz de Fora. Essa parede é o seguinte, na verdade, foi um cronograma que eu coloquei lá, porque acho que é até legal citar isso aqui nessa live, vou falar rapidinho para não tomar muito tempo, mas acho que é um exemplo que é legal falar. A minha mudança para Berlim,
E ela foi toda baseada num planejamento de gerenciamento de projetos. Eu apliquei tudo, desde assim, isso depois eu estou pensando até em elaborar um curso sobre isso, porque tem que realmente esmiuçar. Eu apliquei os riscos, né, que a gente precisa identificar, os riscos positivos, negativos. Eu estabeleci um cronograma onde você precisa ter exatamente noção do que você tem que fazer antes para depois fazer as próximas atividades. Senão você vai fazer uma atividade, aí quando você começa a fazer, você descobre que você precisava ter feito outra atividade antes. Aí você fica meio enrolado, sabe? E, na verdade, quando a gente estabelece esse cronograma com as datas, identificação da documentação que você precisa, tudo isso muito bem estabelecido em atividades, é maravilhoso. Então, assim, funcionou muito bem. Imagina, coloquei toda a mudança nesse planejamento, aplicando todas as técnicas de gerenciamento de projetos e foi maravilhoso, sabe? Então, é mais para compartilhar, eu não vou tomar muito tempo, não. Vamos para a Não, mas pergunta. eu acho que depois eu vou te esmiuçar isso, que eu fiquei interessada em saber, gostei. Foi o resumo do MBA, sabe? Então, assim, eu estou pensando em elaborar um curso para poder ensinar esses detalhes, porque isso não dá para, tem que preparar mesmo, tipo uma aula, mostrar a planilha, tabela, como funciona. É um pouco complexo a gente resumir isso, que eu passei 1 ano e meio estudando, né? Então, isso a gente tem que ver. Cadê as perguntas, pessoal? Vamos ver, eu vou descer aqui. Essas tarefas que você falou, Jéssica, que faz para cada pessoa, seria o que exatamente? Exercícios que a pessoa precisa para a terapia? A Luana pergunta. Exatamente, assim. Eu faço exercícios, eu faço muita coisa para a pessoa também fazer em casa, assim, né? E coisas para ela refletir durante a sessão, assim. E eu gosto de montar a ferramenta para a pessoa, assim, que eu vejo que funciona melhor, assim, né? E eu vou montando de acordo com cada caso. Aí tem que ver com você, Luana, o que, que você precisa, daí eu monto. Né? E você faz atendimento online, pode fazer Eu o faço contato com atendimento você, não online. é, Jéssica? Exatamente. Depois, no final, você lembra de passar seu É. contato aqui. Inclusive, nesse momento, eu só estou fazendo atendimento online, né? Pois é, você gosta, né? Eu Você é gosto. Ah, eu não psicólogo pretendo online. voltar presencial, não. Você não quer voltar? Mas eu já atendi online antes da pandemia, né? Eu sou Você super falou. adaptada no online. Não, é bacana, muito bom. A vida online hoje, né, depois dessa É. pandemia. A Larissa, por que quando você faz no estresse, a possibilidade de você abrir espaço para as recompensas é maior? Não vou na academia para descansar, vou comer algo muito gostoso porque eu mereço, não é isso? Essa que é a ideia, sabe? Então, assim, você procrastina, né? Você protela uma coisa que você quer fazer, aí você fala assim, ah, não, mas hoje eu tô muito estressada, eu não mereço ir na academia porque eu tô muito estressada, eu mereço é comer um chocolate, um hambúrguer, qualquer coisa assim, sabe? Aí, só que qual que é o problema disso? É que quando a gente começa a fazer isso todo dia, é igual o exemplo que você deu do jornalista, né? E 12 quilos a mais. Então, assim, se toda vez eu fico pensando, ah, como eu estou estressada com o meu trabalho, eu vou lá e gastar e vou comprar um sapato. Só que aí, comprar esse sapato não aliviou o meu estresse, não me deixou melhor, né? Talvez me deixou melhor por um dia ou dois, mas assim, depois eu voltei para aquele trabalho, voltei para o mesmo estresse e não adiantou nada. Então, essas pequenas recompensas, esse é o tipo de recompensa que te distancia da meta. Esse é o tipo de recompensa que quando você vai mensurar lá, você fala assim, ó, eu queria ir na academia todo dia, mas todo dia eu me recompensei ficando aqui no sofá e comendo alguma coisa, né? Para me deixar feliz, só que isso me distanciou mais da minha meta do que me aproximou. Por isso Por que é isso, importante a gente mensurar, né? por isso que e também ter foco no propósito maior, não é? Na meta Exatamente. maior, mesmo que seja pequena, mas que tenha um foco na maior. Achei ótimo isso. Foi quando eu ganhei a live, né? Tá bom. Então, mais uma aqui, da Thaís. Como reconhecer que algumas mudanças de hábitos e disciplina trariam melhorias para a sua vida? Boa Eu estou pergunta. entendendo. Boa Profunda. pergunta, ótima pergunta.
eu estou entendendo, assim, que a mudança de hábito, a primeira coisa, assim, você precisa saber o porquê que você está fazendo aquilo e que tem um motivo para fazer aquilo. É igual eu disse, assim, é totalmente diferente eu falar assim, eu vou malhar até morrer porque eu quero ter uma barriga tanquinho. Talvez seja o meu objetivo mesmo e tá ótimo. Mas, assim, é um objetivo que eu não sei se a gente consegue sustentar, assim, por muito tempo, sabe, assim, ou sustentar para você fazer aquilo todo dia. Agora é diferente você falar assim, não, eu quero malhar, ter uma qualidade de vida, porque eu quero viver até os 80 anos e ver meus filhos casando. Não parece um objetivo mais Maior. profundo? É o tal do maior, né? É o salto maior. E talvez você até fale assim, não, mas, ô Jéssica, o meu objetivo é ter a barriga tanquinho mesmo. Eu acho ótimo, não tem... Também é o meu objetivo ter a barriga tanquinho. Mas que seja assim, eu quero ter a barriga tanquinho porque eu quero ter qualidade de vida, eu quero viver muito tempo, porque eu quero fazer tal e tal coisa na minha vida, eu tenho tal e tal meta, tá vendo? Eu acho que Pois é é. legal de... Ui, pode falar. Então, é interessante que essa barriga tanquinho, ela seria a meta pequena, não é A não? meta. É. Ela está E aí, alinhada com a meta maior, dos 80 anos com saúde. E exatamente, assim, e pode acaba falar, que você vai tá ficando atingindo, né? claro isso. E para Ui, vocês, desculpa. pessoal, está ficando claro isso? Comenta aí para a gente, porque eu achei super legal isso. A gente ter a meta pequena do dia a dia, focado numa meta maior, e isso vai dar a gente uma consciência maior, não é? É. Não, você pode perceber, assim, quem começa, né, a ter mais qualidade de vida, a se exercitar, a cuidar da alimentação, cuidar do próprio corpo, né, a pessoa se sente, às vezes o objetivo é assim, eu quero me sentir melhor, eu quero acordar e ser mais saudável, não ter falta de ar quando eu subo uma escada, né, então assim, a gente querendo essas coisas, automaticamente o corpo melhora, o corpo muda, né? Verdade. Então, assim, você focou na meta maior, mas essas metas média e curtas acabam se cumprindo, né? Eu acho que vou fazer um comentário assim, a ideia que eu estou processando, que eu fiquei animado, né, com a sua colocação. Obrigado, viu? Já te agradeço antecipadamente para não esquecer. Eu fico pensando, olha o que eu tive de pensamento agora aqui. Quantas vezes a gente adoece, aí fala assim, nossa, a coisa mais importante do mundo é a saúde. Só que a gente não coloca como meta de vida ser saudável. Porque se a gente parar para pensar que isso é grande meta uma grande meta, um propósito, ter saúde para viver, para acordar cedo como você, para ver o sol nascer, que eu achei lindo. Você começou essa live falando isso. Não é simples, é grandioso. Mas você tem o quê? Disposição, saúde, para isso, para sentir essa coisa legal. Então, assim, por que não pensar, quando for pensar em disciplina, pensar que tem coisas muito maiores que vão realmente te motivar a viver e a ter disciplina, não é isso? Desculpa, mas eu Exatamente. tinha que desabafar isso aqui, que eu tava no coração aqui fervendo. Não, mas é exatamente isso, né? A gente ignora a saúde, mas qualquer outra meta que você tenha na sua vida, às vezes você não vai conseguir se não tiver saúde, né? Ó, trabalhar com propósito. Como é que você vai trabalhar com propósito, está estressado, você está quase infartando, você está, né, você entra no seu trabalho e você tem que estar cardíaco quando você vê seu chefe. Como é que você vai trabalhar com propósito? Então, assim, tem que cuidar da saúde, né? Porque se você não tem saúde, se você não dorme o suficiente, se você não se alimenta bem, se você não descansa, você não tem nem energia para cumprir sua meta, né? Ó, coisa simples assim, se você não dormir bem, você consegue cumprir a sua meta no outro dia? Consegue ter Não, ânimo para acordar é, cedo, para malhar, para fazer qualquer é coisa? bem lógico. O pessoal está aqui concordando que são ótimos exemplos, a Lourdes falou, o Denis falou, muitas vezes nem a meta maior não é pensada. E nós ajudamos inconscientemente. Pois é. Às vezes você não pensa nisso, né? Na meta maior e não funciona, não é verdade? Exatamente. E a Luana também está falando aqui, ó, metas menores alcançadas nos estimulam a ter metas maiores. Estou organizando o tempo da live e vou querer que você fale de uns pontos aqui. Pessoal, obrigado pelas perguntas, tá? Deixa eu agora fechar aqui com a Jéssica um ponto que eu acho que é importante, que é o Uhum. seguinte: para você falar dos estímulos
não é? E das emoções desconfortáveis. Acho que isso é legal, você pontuar, porque isso acontece Bom, muito, né, Jéssica? é. Bom, o primeiro passo, né, é o que a gente conversou, assim, de você analisar a sua rotina e tirar os estímulos distratores. Porque, assim, se você tiver que ficar pensando, né, eu vou comer a pizza que está aqui na minha frente ou não vou comer a pizza. Aí é muito mais difícil, né, assim, se aquele estímulo está ali na sua cara, é muito mais difícil você falar assim, não, não vou fazer isso hoje. Então, assim, ou tentar tirar ou tentar reduzir. Quem quer ter uma alimentação mais saudável, primeiro passo mais básico do mundo é ir no supermercado comprar coisa saudável e pegar as coisas que não são saudáveis da sua casa ou jogar fora ou tapar alguém, né? Então, assim, porque se o tempo todo você ficar comprando um montão de coisa, assim, que não é saudável e chegar cansado, aí quando você estiver cansado, exausto, tiver que pensar assim, ou eu preparo uma salada ou eu compro uma coisa que já está pronta aqui, que é deliciosa, olha como é difícil a escolha, né? Então, assim, tirar ou reduzir esses estímulos, o máximo que você puder, para que você não tenha que gastar tempo com essa escolha. Aí, toda vez assim que você for retirando isso, você não precisa nem gastar tempo em pensar nisso, né? Ou igual essa ideia assim de acordar cedo. Eu acordo cedo no automático. Então, eu não acordo pensando assim, vou acordar cedo amanhã, não vou acordar cedo amanhã. Não, é automático, eu acordo cedo, pronto. Então, assim, porque eu tenho as coisas que eu quero fazer de manhã quando eu acordo. Então, assim, se todo dia eu tiver que acordar, pensar e decidir, a chance de eu, a chance de eu decidir não acordar cedo é muito, muito, muito maior, né? Muito mais fácil. E E agora, aí, as emoções desconfortáveis. eu ia falar, aí a outra pergunta, né? Toda vez que a gente passa por uma mudança de hábitos, nós vamos ter estresse, frustração, tédio, tristeza, solidão. Então, assim, provavelmente você vai experienciar muitas emoções negativas nessa mudança de hábito. E até tem algumas pesquisas, né, que falam dos 21 dias para você implementar um novo hábito, né? Eu acho que a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar disso. Eu estava lendo um artigo falando assim que não é 21 dias nada, que é 60 e poucos dias para a pessoa implementar um novo hábito. Mas assim, independente se é 21 ou 60 e poucos dias, qual que é a ideia principal? Assim, toda vez que você está começando uma coisa nova, provavelmente você vai passar por um período de desconforto, né? Um período que seu corpo vai precisar adaptar aquilo. Então, assim, lembra que é só um período, né? Não é o tempo todo. E mesmo que você passe por isso, às vezes de ficar mais sonolento durante o dia, ou de ficar com fome, com vontade de comer aquela pizza, aquele chocolate, aquela coisa, aí esse momento que a gente tem que lembrar da meta maior. Por que que eu estou fazendo isso? Né? Meta maior Outra na cabeça. meta maior na Jéssica, cabeça. estamos chegando ao fim da hora combinada com você e eu vou ter a disciplina de cumprir com você A o gente acordo. passou muito rápido. Eu ainda separei mais coisas para falar, passou tão rápido. Só se você quiser ficar mais, eu deixo assim, todo mundo deixa. Passou muito Você que tem rápido. compromisso. Ó, Mas deixa eu pode só voltar ver. depois. Deixa eu só ver as coisas que eu queria falar, né? Isso, Fique à se não, vontade. Se quiser se falar não, mais, pode. Eu só ah, avisei que está ficando uma hora. Vamos lá. ó, isso de não perder o foco, né, que eu acho fundamental, assim, é trocar um prazer imediato por um prazer futuro, né, que é quando você foca na meta maior, ver aí é interessante vocês fazerem uma análise, né, da vida como um todo, assim, né, tal atividade, né, tal pessoa, tal situação, me aproxima ou me distancia dessa meta, desse objetivo, né? Aí entra tudo, né? Às vezes o parceiro mais distancia do objetivo do que aproxima. Ou pode ser um parceiro super legal que te aproxima também do seu objetivo, né? Visualizar você cumprindo as metas é super legal. É muito legal, assim, você se imaginar assim, nossa, quando eu tiver tal coisa, tiver minha empresa, tiver o trabalho que eu amo, né, ou fazer tal viagem, fazer tal mudança na minha vida, como eu iria me comportar, é impressionante, assim, a gente sempre visualizar aquilo, aí nessas coisas do dia a dia, parece que isso perde a importância, sabe? Então, assim, entre estourar o meu cartão comprando sapato, ou pegar esse dinheiro e investir na minha empresa, que é meu sonho de vida, qual que, né? Eu não preciso nem de 5 minutos para decidir isso, né? Então, assim,
Sempre focar na meta maior. E aí, outra coisa que eu queria falar, eu começo a falar, né? Outra coisa que eu queria falar. Eu falei que pode. Seu atendimento daqui a meia hora, né? Você ainda tem um tempinho para organizar. Você tem um tempinho. Vai lá, pode ficar à vontade. E aí, outra coisa que eu queria falar, né? Às vezes, assim, as pessoas pegam e pensam assim, eu tentei começar a meta, né? Eu comecei, fiz 2 dias, aí fui lá e comi tudo de novo. Aí fui lá e não malhei. Aí fui lá e gastei o dinheiro. Tudo bem se você não conseguiu cumprir, né? Se você errou. Eu nem gosto de usar essa palavra errou, mas assim, tá tudo bem, né? Então, assim, a ideia, se isso aconteceu com você, é olhar e ver quais foram os seus gatilhos e aprender com eles. E não ficar naquela posição assim, eu errei, eu falei, eu não consegui cumprir, então nunca mais eu posso tentar essa meta de novo, né? Tem uma expressão assim que não é muito bonita, mas faz sentido para isso, né? Que é quando você coloca o pé no barro e abre os dedos. Já viu essa expressão? Não. É meio estranho, assim, né? Eu tô sendo polida, né? Porque a expressão original não é bem no barro, né? Mas, assim, a ideia é essa, assim, que às vezes a pessoa pensa assim, eu já falhei mesmo, aí agora eu vou falhar a semana inteira, aí agora vou estourar o cartão, aí agora eu vou largar essa meta de mão. E aí lembra, assim, que não é porque você errou ou descumpriu a meta uma vez que você vai cumprir ela para sempre. Porque se você começar hoje ouvindo essa live, como que vai ser daqui a 1 ano se você estiver fazendo a sua meta? Exatamente. Então, a dica é ter consciência da nossa imperfeição, para entender que hoje você falhou, ok, isso faz parte, e amanhã você continua. Aceitando essa imperfeição, você não vai desistir, seria isso? Exatamente. E seguir em frente, né? Às vezes a gente dá uma desviada, todos nós estamos essa desviada, né? Todos nós, às vezes, estão de chuvoso, eu falo assim, hoje eu vou fazer, né? Hoje eu vou ficar um pouco a mais, hoje eu vou me dar esse benefício. Tudo bem, eu posso fazer isso. Né? Um dia, quem é disciplinado, você pode sair da rotina 1 dia, 2, tudo bem. Né? Mas não é porque pisou no barro que vai abrir os dedos, né? Um dia, 2, não abre os dedos. Nada, né? Vocês vão lembrar de mim falando isso, não abre os dedos. Mas eu acho que esse tipo de exemplo ajuda muito a gente fixar a ideia, sabe? Eu acho legal. Eu vou lembrar disso. Então, olha só, o Denis já está falando assim, ó. Ganhamos a live. Jargão. Obrigado, pessoal. A Luana agradeceu, todo mundo agradecendo aqui, todo mundo gostou. Jéssica, se quem quiser, eu posso. O que você acha de você me passar os links de alguma ferramenta, alguma coisa, e a gente põe aqui embaixo? Eu acho legal, né? A descrição. As ferramentas que eu tenho, assim, eu monto para cada pessoa, eu não tenho uma ferramenta pronta, não. Eu tenho um esqueleto, né? Mas eu vou adaptando para cada pessoa, assim, sabe? Mas se você tiver alguma que você acha que pode encaixar, identificar, aí eu coloco. A Sheila está falando aqui, a Sheilinha, colocar os 21 dias como um foco já seria uma meta pequena? Boa pergunta. Ótima pergunta. Já seria uma meta pequena, né? Já seria uma meta pequena. E o que eu acho mais legal... Tem que estar alinhada com a meta grande. Tem que estar alinhada com a meta grande e com a meta de médio prazo também, né? Então, assim, é tudo em cadeia. E o que eu acho legal, mesmo que você foca nos 21 dias, depois de um tempo você faz, assim, às vezes com 6 ou 7, você já se adapta. Eu fiz isso quando eu comecei a tomar café sem açúcar. Eu amo café, assim, aí eu falei assim, vou tentar por 21 dias. Aí acho que no 6º, 7º dia, eu já senti o gosto do café, já achava ótimo. E se eu tomasse café com açúcar, eu já ficava assim, muito ruim. E agora eu só tomo café sem açúcar. Então, assim, quem sabe você tentar por 21 dias e depois expandir, né? Perfeito. Jéssica, para o pessoal entrar em contato com você... Gente, pode me procurar no Instagram, é Jéssica Fire Psicologia. Quem quiser saber mais do meu trabalho, também tem o meu site, que é www.jessicafire.com. E no Instagram tem o link de tudo. Fire com Y. Com Y. Isso. Aí no Instagram tem link de tudo. Assim. Já vai colar na parede, já está todo mundo arrumado, e o bom é que amanhã não é segunda-feira.
E quem está nessa live e não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, porque esse projeto tem que ir para frente e eu não quero largar meu propósito. E se inscreve no meu também, Jéssica faz. No YouTube. Tem tudo lá no Instagram, gente, quem quiser saber. Convida alguém. Lembrando que tem 2 lives sobre propósito que eu acho que é legal para quem não assistiu. Uma delas é com a Jéssica, a outra com a Roberta Dias, que é terapeuta consteladora familiar. As 2 falaram maravilhosamente sobre propósito. E outra coisa, a gente agora vai fazer live toda terça-feira, tá, pessoal? Sempre trazendo um tema para ajudar a melhorar a nossa vida, mudar de vida, ter qualidade de vida. E na terça-feira que vem eu convidei uma pessoa que é exemplo de disciplina, porque eu vou focar no tema. Tem que focar para mudar, não é? Se a gente precisa de pelo menos 21 dias, e como é que a gente vai falar só um dia sobre disciplina? Vamos continuar nesse tema. Na terça-feira que vem eu convidei a Emilene, que foi minha gestora na TV durante 11 anos, ou seja, eu conheço a disciplina dessa pessoa. E não é disciplina rígida, é disciplina de amor, de paz, de tranquilidade. Ela é muito organizada, resolve tudo assim, na maior assertividade. Eu acho que é um exemplo maravilhoso para a gente ouvir na prática, alguém que coloca na prática. Eu não sei se ela sempre foi, vou descobrir isso terça-feira. Vocês estão convidados para assistir a live de terça-feira, 7h30, e vai convidando o pessoal. Essa live aqui vai ficar gravada, então vocês podem indicar. Então, a partir de amanhã, depois da live, depois de algumas horas, já vai ficar aqui no YouTube, tá bom? Se falhar, recomeça do zero ou continua? Então, depende, né? Depende. Às vezes você não precisa começar do zero, não. Aí, se falhar no meio do caminho, começa do meio do caminho, né? Depende. O negócio é seguir em frente, não desistir, exatamente. Obrigado pelas perguntas, Sheilinha e Larissa e todo mundo, e Denis e Luana, Lourdes e todo mundo que participou. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado. Eu amei estar aqui também, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Adota. Obrigada, Augusto, pelo convite. Eu amei. Você já é de casa aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.